Glória a Deus, aleluia. Em poucos minutos, Deus tem uma resposta para o teu coração e alívio para a tua alma. Queridos, hoje eu vim dar um testemunho de algo que Deus falou comigo, em trazer uma palavra de algo que Deus falou comigo ontem e falou comigo hoje. Aleluia. Tem coisas que Deus nos revela, tem coisas que Deus tem me revelado, que eu sei que não é para eu contar. Mas tem coisas que Deus fala comigo em um dia e no outro dia Deus fala novamente. E aquilo fica queimando o coração, que eu sei que é para alcançar a vida de alguém. E quando Deus falou comigo ontem, eu estava aqui no ateliê, eu tinha acabado de gravar a palavra de ontem que Deus colocou no meu coração para vocês. E quando eu sentei na minha mesa para trabalhar, e quando eu sentei para trabalhar, o Senhor chegou do meu lado e me disse: todos vão ouvir o meu nome, muitos vão ouvir falar de mim, porém não são todos que entrarão no meu reino. E ali, quando Deus me disse isso, eu me entristeci. Eu me entristeço quando eu lembro, porque a gente sabe que nós estamos falando, o evangelho está sendo falado a todos. E eu falei: Senhor, mas por quê? E o Senhor me disse: porque muitos não têm mais me obedecido. Muitos não têm obedecido mais a minha palavra. Muitos têm ouvido, muitos dizem, aleluia, que me seguem, que me servem, mas não me obedecem mais. Aleluia. E essa palavra, queridos, me entristece de tal maneira, porque o Senhor tem me chamado, não é de agora, para ministrar a palavra, para falar com alguém. Isso já acontece há uns 3 anos. E tudo isso começou dentro de um hospital com meu filho doente. Vocês sabem que meu filho hoje está desenganado pela medicina, diagnosticado com câncer. E esse chamado começou dentro de um hospital, há 3 anos atrás. E eu negligenciei por muito tempo esse chamado. E até nos dias de hoje, é muito difícil fazer a obra. Porque nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas coisas, eu tenho o meu ateliê, o meu artesanato, o meu canal de artesanato, minhas aulas que eu gravo, meus cursos. E muitas das vezes não temos vontade de falar aquilo que Deus manda. A verdade é que tem dias que você não quer parar o seu trabalho. Eu, como artesã, tem hora que eu não quero parar o meu trabalho para ir falar uma palavra que queima o meu coração. E só quem faz a obra, só quem tem chamado, sabe o quanta luta nós enfrentamos. O quanto as lutas se levantam, o quanto pessoas se levantam. Não é fácil, queridos. O quanto as coisas, sabe, dá tudo errado. Você senta para falar a palavra do Senhor e começa o ambiente fica pesado, guerra. Quando você para fazer a obra, é uma guerra espiritual. E eu sempre ouvia missionárias falando: irmãos, orem aí do outro lado, porque é uma guerra. E eu não entendia. Eu achava um pouco frescura. Mas hoje, quando eu sento aqui, aleluia, para trazer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor manda, irmãos, é uma guerra que se levanta. O celular para, tudo para, a internet para. Isso é para quem crê, queridos. Só quem tem chamado vai entender. A guerra espiritual que a gente enfrenta. E aí ontem, quando Deus falou isso comigo, sentado aqui, ó, nessa mesa aqui atrás onde eu trabalho, onde eu gravo as minhas aulas, meus cursos, eu senti o Senhor do meu lado. Aleluia. E quando o Senhor me disse aquilo ali, nem todos vão entrar no meu reino. Isso é palavra. Nós já sabemos disso, porque isso é palavra, mas quando eu senti, aleluia, o Senhor realmente ao lado, a presença de Deus falando isso comigo, eu me entristeci. E aí me veio uma palavra que uma missionária me fez uma visita essa semana, falou: como irão ouvir se não tem quem pregue? Como irão aprender e ouvir de Deus se não tem quem fale? Aleluia. Essa palavra eu estou falando é para crente.
É para quem tem chamado, é para você que tem um chamado e tem negligenciado, aleluia, a palavra do Senhor. E eu fiquei 3 dias sem gravar, sem subir uma palavra, e não que não veio palavra, veio. O Espírito Santo sempre coloca uma palavra ao meu coração. De alguém que vai precisar, de alguém que precisa ouvir. Porém, eu, nos meus afazeres, nas gravações dos cursos, eu falei, não vou gravar não. E eu sentei aqui, ó, nessa mesa aqui atrás, eu falei, Senhor, eu não quero mais falar a palavra. Eu não quero mais ministrar a palavra. Não é algo que eu quero, mas é o meu chamado, é algo que o Senhor mandou. E eu comecei a pagar um preço, queridos, com isso. E aí eu falei, Senhor, eu vou obedecer. Mesmo sendo difícil, eu vou obedecer. E eu disse, Senhor, eu vou obedecer. Mesmo sendo tão difícil, porque eu não vivo, irmãos da palavra. Eu não vivo disso daqui. Eu tenho meu ateliê, eu tenho os meus cursos, eu sou professora de artesanato, eu mentoro outras artesãs, eu tenho meu trabalho. E não é fácil parar, você pausar o seu trabalho no dia a dia, na correria que eu tenho com o meu dia a dia, com o hospital, com o tratamento que meu filho faz. São 4 horas de viagem que a gente faz. Não é fácil, mas eu falei, Senhor, eu vou te obedecer, porque eu não quero pagar um preço mais alto do que a gente já paga obedecendo o chamado. Isso foi ontem. E eu não vim falar isso daqui pra vocês. Porque eu já tinha gravado 2 palavras que o Senhor colocou no meu coração, que foi o que eu liberei ontem. E hoje, quando eu acordei, quando eu abri os meus olhos, a primeira coisa que eu escutei Deus falando, aleluia. A primeira coisa, quando eu abri os olhos hoje, no dia de hoje, ouvi Deus falando no meu ouvido. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Foi a primeira coisa que eu ouvi hoje quando eu acordei. Aleluia. E aí o Senhor me levou, eu ainda estava deitada, eu nem tinha levantado, nem tinha refletido no que eu ia fazer, o que eu ia levantar, fazer meu café. O Senhor me disse isso, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. E eu disse, Senhor, por que essa palavra? E o Senhor me levou ao livro de Samuel. Quando ele fala para Samuel, até quando, aleluia, terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado. E o Senhor me disse, aleluia, que tem rejeitado muitas pessoas. Isso me entristeceu. E eu disse, Senhor, por quê? Eu disse, Senhor, por quê? E o Senhor me disse, porque não me obedecem mais. Porque escutam, aleluia, minha palavra, mas não me obedecem mais. Vão para a igreja, fazem a obra, mas não me obedecem mais. Quantas pessoas eu mando falar e não obedecem? Quantas pessoas têm para estender a mão e eu toco no coração para ajudar o próximo e não me obedecem mais? Aleluia. O Senhor me dizia muito forte hoje. Muitos não entrarão no meu reino, porque tenho eu rejeitado, porque não me obedecem mais, porque não fazem aquilo que eu mando da comanação. E a palavra, queridos, me entristeceu demais. Me entristeceu demais saber quantas pessoas, mesmo indo para a igreja, mesmo tendo a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos, não tem mais comunhão com Deus. Não escutam mais a voz do Espírito Santo. Não dão mais crédito e ouvido. Não tem mais atenção. Aleluia, ao chamado de Deus. Isso aqui é para quem acredita, queridos. É para você que tem um chamado e tem negligenciado a vontade do Senhor. Aleluia. E o Senhor me levou ao livro de Samuel 15:26, que vai dizer assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor. Meu Deus.
E aí nós vamos para o capítulo 16 de 1 Samuel, vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Como é forte, querida, essa palavra. E aí quando eu disse: Senhor, por quê? O Senhor me disse: eu tenho rejeitado por causa da desobediência, porque não me obedecem mais. Escutam a minha palavra, mas não obedecem. Escutam a minha repreensão, mas não se consertam. Oh, aleluias. Não seja você esta pessoa. Se você tem um chamado, vai aos pés do Senhor. Se o Senhor está mandando você fazer algo, faça. Se o Senhor está cobrando algo de você, faça. Saul, queridos, foi rejeitado porque ele se afastou da presença de Deus. Ele começou a desobedecer à vontade de Deus, a tal ponto de procurar outras coisas que não agradavam a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos afastamos da vontade de Deus. Nem sempre aquilo que vai nos satisfazer, que vai nos agradar, que vai nos deixar... Aleluia! Nem sempre aquilo que vai nos agradar, nos deixar felizes é a vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Olha, o Senhor está mandando eu te falar: cuidado com aquilo que você está fazendo que te deixa feliz, porque está desagradando a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos para nós. Eu quero para mim, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre. Se me satisfaz, tá bom, mas não tá. Precisamos obedecer à vontade de Deus, porque isso daqui, aleluia, é passageiro. Isso daqui é passageiro, querido, que tudo vai ficar, isso daqui tudo vai passar. Oh, lá em Romanos 8:18 vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, tem coisa muito melhor do que isso daqui que nós estamos vivendo. Jesus foi preparar um lugar, aleluia, para nós. Jesus foi preparar um lugar muito lindo para nós, que não se compara, queridos. Não se compara com nada que nós temos aqui, com nenhuma tribulação, com nenhuma dor. Tudo isso que nós passamos aqui, dor, tristeza, desânimo, desprezo, isso tudo, nada pode se comparar com a glória que há por vir. Porque Jesus foi nos preparar um lugar muito lindo. Um lugar muito lindo. Onde não vai ter mais tristeza. Onde não vai ter mais dor. Mas aí quando eu me lembro, eu olho para a palavra e no que o Senhor me disse, que nem todos vão para lá. Quantos está podendo ter o contato com o Salvador e não vai para lá? Isso me entristece de uma tal maneira. Porque nós que temos o chamado, muitas das vezes nós não queremos fazer. Por causa de críticas, por causa do ambiente espiritual, por causa do peso. Porque tem, queridos. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, sempre vai ter alguém se levantando contra. Quem olha para a irmã Meire agora... a irmã Meire começou agora. A irmã Meire decidiu gravar a palavra do Senhor. Não. Eu conquistei mais de 100.000 seguidores, de pessoas que me conheceram pelo mundo todo com o meu trabalho de artesanato. Não foi com a palavra. Mas o meu chamado com a palavra não começou agora. Só Deus sabe o preço que eu venho pagando por negligenciar a palavra do Senhor. Só que chega uma hora em que Deus fala: não tem mais para onde ir. E as coisas vão se estreitando, as coisas vão se estreitando, e conforme aumenta a nossa intimidade com Deus, nós vamos conseguir entender. Então quem olha para mim hoje e fala: irmã Meire começou agora. Não, não começou agora, queridos.
E o meu trabalho com Deus não começou aqui, na frente de uma câmera. Começou no oculto, dentro de um hospital, onde Deus começou a me usar. Aleluia. E muitos versículos vai falar sobre o findar dessa vida. Quem olha para nós, que temos um chamado, não sabe o que passamos para chegar até aqui. Não sabe as noites que enfrentamos para chegar até aqui. Só eu e Deus sabe as noites que eu passei até esse momento, para chegar aqui hoje. As noites que eu passei dentro de um hospital para chegar até aqui e obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Lá em Lucas vai dizer, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que tudo é normal, tudo pode, nada mais é pecado. Nós estamos numa geração que nada mais é pecado, que tudo pode. Eu posso isso, eu posso aquilo, porque Deus é amor. Nós estamos vivendo um tempo, numa geração, e não é só uma geração nova, não, é onde nós antigos, é onde nós que estamos há mais tempo servindo a Deus também estamos acompanhando a geração atual, que tudo pode. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, o que era pecado antes continua sendo pecado. O que era errado antes, o que Deus abominava antes, Deus continua abominando. O que afastava da presença de Deus antes, aleluia, continua nos afastando hoje. Deus não mudou. Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos, porém Deus não muda. Aleluia. A palavra do Senhor em Mateus 24 vai dizer, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Cuidado. A volta do Senhor pode não acontecer hoje para a igreja toda, mas pode acontecer para você e pode acontecer para mim. E você está preparado para quando o Senhor voltar, para quando o Senhor te chamar? Aleluia. 14 vai dizer, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Aleluia. Isso daqui é passageiro. Só que para morar com o Senhor, para herdar a casa que o Senhor foi preparar, para entrar no reino não é de qualquer jeito. Para entrar no reino precisa negar a nós mesmos, eu preciso negar as minhas vontades. Eu preciso muitas das vezes negar aquilo que me dá alegria, aquilo que me satisfaz, para poder fazer a vontade de Deus. Em 1 Coríntios, em Apocalipse, eu poderia trazer muitos versículos aqui no qual vai dizer sobre isso daqui ser passageiro, sobre o reino no qual o Senhor foi preparar para nós. Porque isso aqui vai se findar para todos nós, queridos. E nós nos apegamos às coisas terrenas, quando na verdade sabemos dentro da palavra que isso daqui vai passar para todos nós. Isso daqui vai se findar para todos nós. E o que você tem feito enquanto você está aqui? Me entristece quando o Senhor me disse, quando eu me lembro que o Senhor me disse, nem todos vão entrar no meu reino por causa da desobediência. E quantos mesmo dentro da casa têm desobedecido à voz de Deus? Quantos dentro da casa já não ouvem mais a voz de Deus, já não sentem mais a presença de Deus? Eu fico muitas das vezes analisando os cultos de hoje em dia, onde Deus está falando, onde a mensagem está maravilhosa. E você vê uma igreja fria, você vê uma igreja que não dá mais glória, é uma igreja que está fundada no pecado, é uma igreja que não ouve mais a voz de Deus, por mais que Deus esteja falando, por mais que Deus esteja usando. Estamos numa geração que não consegue mais, aleluia,
ouvir a voz de Deus. Estamos numa geração que não está mais atenta com os ouvidos espirituais para ouvir Deus falar. Eu não consigo aceitar quando você sai para adorar e você não sentir a presença de Deus. Eu não consigo aceitar porque quando eu vou para dentro da palavra, em todos os capítulos e versículos que eu desfolho a palavra de Deus, onde diz que Jesus chegou, Jesus passou, algo diferente acontecia. Me mostra um capítulo, um versículo onde fala que Jesus chegou em algum lugar e não aconteceu nada. E hoje nós encontramos casas de oração vazias da presença de Deus, onde não se vê mais pranto, porque a lágrima só desce quando estamos na presença do grande. Não tem como, queridos. Aonde a presença de Deus reina, nós não conseguimos ficar do mesmo modo. Na presença de Deus, criança chora. Na presença de Deus, mocidade chora. Na presença de Deus, novo, velho, mulher, homem chora. Porque a presença de Deus é maravilhosa. É algo inexplicável. Como é que você busca Deus? Deus está mandando falar e eu vou falar. Porque eu não passei por tudo que eu passei até aqui para chegar aqui e te agradar. Eu estou aqui, como eu já disse, aleluia, em outras ministrações, eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Como é que você busca Deus e não sente a presença de Deus? Como é que você sai da tua casa para adorar e não sente mais um ambiente diferente? Você consegue sentar e toda hora no banheiro, consegue conversar como se nada tivesse acontecendo, ei! É a presença de Deus, não é a presença do homem, é a presença do grande, é a presença do dono do universo, é a presença daquele que te dá salvação e vai te levar para a morada celestial. Não estamos falando da presença de um prefeito, de um famoso, não, é a presença do grande. Eu não consigo me conformar que aonde Deus está presente, uma pessoa consegue ficar ao normal. Uma pessoa consegue não sentir a presença de Deus e não obedecer à vontade do papai. Yes, glória, o Senhor está mandando, eu vou dizer. Não tem mais ordem dentro da casa. Não tem mais ordem dentro da casa dos cristãos. São pai e mães aceitando tudo, aceitando as coisas do mundo para dentro do seu lar. Não tem mais ordem dentro da casa de oração. O Senhor está dizendo, a desobediência está reinando, por isso a presença de Deus, meu Deus. Por isso a presença de Deus não está se manifestando mais. Por isso não está tendo mais cura. Por isso que não está tendo mais libertação. Do mesmo jeito que o cristão entra, o cristão sai. Do mesmo jeito que entra, sai. Do mesmo jeito que está entrando vazio, está saindo vazio. Deus está dizendo, por isso eu não faço mais, por isso eu não opero mais. Porque estão fazendo para o homem, estão fazendo para aparecer para o homem. Estão fazendo por status, não estão mais fazendo para me obedecer, não estão fazendo mais minha presença, não estão fazendo mais, aleluia, para subir ao trono, está fazendo por aparência, e Deus não trabalha com aparência, queridos. Deus não trabalha com aparência. Não adianta buscar a presença de Deus fazendo tudo que o mundo oferece, abraçando tudo que o mundo oferece, participando das mesmas coisas que o mundo participa, onde Deus não está. Deus está mandando, eu vou dizer, tem crente trazendo muita coisa para dentro dos seus lares que não agrada a Deus. Tem crente abraçando muita coisa do mundo e já está perdendo, aleluia, oh Deus, a presença de Deus.
Saul começou a participar das coisas que não agradavam a Deus e Deus o rejeitou. Cuidado para Deus não rejeitar a tua vida. Cuidado para Deus não rejeitar o teu lar. Cuidado para Deus não rejeitar a tua casa. Deus não tem comunhão com aquele que não tem comunhão com Ele. Se você busca as coisas do mundo, as coisas de Deus, você está se afastando. Cuidado, igreja. Tira aquilo que afasta da presença de Deus. Não permita o mundo entrar dentro da tua casa. Não permita, líderes, o mundo entrar dentro do teu ministério, dentro daquilo no qual o Senhor colocou nas tuas mãos. Líderes de grupos, de departamentos, não permita. Deus está mandando, eu vou dizer, tem líderes, aleluia, permitindo aquilo que Deus não permite de você. Tem líder permitindo aquilo que Deus não permite. E Deus vai pedir conta com você. Porque Deus colocou um ministério, um departamento na tua mão. É para você cuidar. É para você zelar com zelo. É para você cuidar com amor. Mas na obediência da palavra. Deus está mandando eu dizer. Em pecado eu não opero. Enquanto tem pecado eu não faço. Enquanto tem pecado a minha presença não desce. Tira o pecado, igreja. Ei, você que tem chamado, tira o pecado. Tira aquilo que está te afastando da presença de Deus e comece a dar ouvidos à voz do Espírito Santo e ouvir a verdadeira voz de Deus. Ouvir a verdadeira voz do Espírito Santo. Tira a sensualidade. Tira aquilo que está te levando para perto do mundo e te afastando de Deus. Aleluia. Talvez o Senhor não tivesse falado comigo logo quando eu abri os meus olhos hoje, eu não teria vindo aqui falar. Mas o Senhor me incomodou. E muito me entristeci. Aleluia com isso. Não vos conformeis com este mundo. Ei, liderança, não se conforme com este mundo. Crente, não se conforme com este mundo, porque Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito milagre para enviar. Mas quando nós damos legalidade para as coisas mundanas, para aquilo que Deus não permite, Deus também não opera. Deus não tem prazer naquilo que é errado, no pecado. Vamos buscar com sinceridade. Vamos buscar de verdade, nos afastando das coisas do mundo. Não dê legalidade para as coisas mundanas que nos afastam da presença. Comece a buscar de verdade que você mesma vai ouvir, você mesmo vai ouvir a voz de Deus falar. Você mesmo vai começar a ouvir a voz de Deus e a presença de Deus. Você não precisa de pregador famoso. Você não precisa de um culto cheio, de congresso para poder sentir a presença de Deus. Eu já teve vez de estar sentada aqui atrás na minha mesa e a glória de Deus desceu aqui no meu ateliê. E eu sentada ali naquela cadeira ali atrás, eu me ajoelhei, eu caí ao chão. Porque a presença de Deus era tão maravilhosa. E eu sou tão pequena diante da presença de Deus que eu não me contive, eu não pude ficar sentada. Eu caí de joelhos ao chão, dizendo: Senhor, eu não sou digna. Senhor, eu não sou digna da tua presença aqui na minha casa, no meu ateliê, no meu local de trabalho. Mas Deus é tão maravilhoso, igreja. Deus é tão lindo que Ele vem com a presença dEle, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo falho como eu sou, pequena como eu sou. Deus derrama a presença dEle. Que você possa sentir essa presença maravilhosa de Deus. Você não precisa de pregador, você não precisa da irmã Meire. Você não precisa, você mesma. O véu foi rasgado, você tem intimidade direta com o papai, você pode sentir essa presença. Mas para sentir a verdadeira intimidade com Deus, você precisa abandonar o mundo. Você precisa abandonar as práticas
práticas mundanas, você precisa abandonar aquilo que alegra a tua carne. Você precisa negar-se a si mesmo para poder ter intimidade com Cristo. Que você possa buscar a partir de hoje a verdadeira intimidade com Deus.